por intercessão de São Miguel, que os santos anjos sejam enviados e com o sopro de São Miguel, o Espírito Santo mande embora, para longe, todo tipo de interdito, todo tipo de ação do inimigo seja quebrada, cortada, todo tipo de mal enviado contra você, contra nós, seja quebrado em nome de Jesus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E lembrando que estamos também finalizando o ano jubilar de São José, pedimos que São José nos cubra com o seu manto sagrado. Meus irmãos, o nosso livro do Advento, que está belíssimo, né? Estamos na novena da Imaculada, mas já dentro desse tempo maravilhoso do Advento. E por isso, você que já adquiriu esse e-book do Advento, belíssimo, lindíssimo, hoje você vê uma contemplação, uma meditação de São Bernardo. Muito linda, Santo Afonso, um santo citando outro santo, falando de quando o homem caiu no pecado. Vai dizer que ali vai comparar como se a justiça e a misericórdia fossem duas pessoas. Quando o homem cai no pecado, a justiça e a misericórdia começam a conversar. Mas e agora? O pecado precisa ser punido. O salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia diz, mas e agora? O ser humano precisa de perdão, precisa de socorro. E Deus diz, quem vai poder reparar esse mal que foi feito? Quem vai poder sofrer as consequências deste mal que o homem abriu para o inimigo de Deus? E aí nós vemos o mistério do amor de Deus. E Santo Afonso vai explicar, por dois motivos, Deus mesmo, o Filho único de Deus, Deus Filho, decide vir à terra, decide pagar os pecados, não somente para livrar o homem das penas do inferno que ele merece, mas também para manifestar o seu amor, a sua bondade. Eu quero que você entenda uma coisa. Santo Tomás de Aquino vai explicar que se Jesus viesse à terra e derramasse uma gotinha de sangue para salvar a humanidade inteira, toda a humanidade seria salvo. Como assim, irmão? Todos aqueles que têm o coração desejoso da salvação seriam salvos. Foi por isso que no Horto das Oliveiras, Jesus pediu ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor, porque se uma só gotinha do sangue redentor de Jesus poderia salvar todas as pessoas que queriam a salvação. Você sabe por que o Pai pediu a Jesus? E o próprio Jesus, mesmo ali sentindo a dor e o medo, quis fazer a vontade do Pai e derramar todo o seu sangue e sofrer os mais terríveis tormentos na cruz? Você sabe por quê? Porque ele não queria somente pagar a justiça divina, pagar o preço do nosso pecado. Ele queria também atrair com seu amor o máximo possível de filhos, até mesmo aqueles com o coração mais duro, até mesmo aqueles que não queriam a salvação, Jesus queria salvar. E pensar que mesmo ele derramando todo o seu sangue na cruz, ainda existe pessoa que não quer o seu amor, que não quer os seus mandamentos, que não quer renunciar a si mesmo, preferindo o céu do que as coisas simplesmente da terra. Mesmo derramando todo o seu sangue, ainda existem pessoas que não querem a salvação e vão se condenar ao inferno. Por isso Jesus disse, anota aí, eu já disse na pregação da preparação para a consagração, uma passagem do Salmo 29, versículo 10, que está escrito na Bíblia assim, para que servirá o meu sangue? Que utilitas in sanguine meo, em latim. Para que vai servir o meu sangue? Se para muitos dos meus filhos, esse sangue vai ser derramado em vão.
para aqueles que não querem a salvação. Mas Jesus derramou o máximo, tudo, deu tudo, para poder tocar até os corações mais endurecidos. E é por causa desse extremo de amor que a gente pode e deve lutar até o fim com as pessoas mais difíceis, porque Jesus não derramou só uma gota, Jesus derramou todo o seu sangue para lutar até o último instante, até pelos mais endurecidos. Por isso, não diga que alguma pessoa não tem mais jeito, não diga que você não tem mais jeito, porque só Deus conhece o coração. É verdade que tem pessoas que resolvem não aceitar a misericórdia do Senhor, não querem mudar de vida, não querem sair do pecado mortal. É verdade, existem. Mas a mim e a você não cabe saber, julgar quem é a pessoa que vai se condenar. A gente pode e deve dizer para a pessoa, isso é pecado mortal. E o pecado mortal leva ao inferno. Porém, não nos cabe dizer que a pessoa está condenada. Nós devemos lutar até o fim para salvar as almas, sabendo que o inferno existe. E vários santos viram que muitas pessoas estão indo para lá. Essa é a meditação do nosso livro de hoje, falando dessa graça que Jesus, no preço do seu sangue, iria pagar por nós. Agora eu quero dizer, quando foi que chegou essa graça? Ou como é o título da nossa pregação de hoje, você quer saber como encontrar a sua graça? A graça que você mais necessita agora. Você que está chegando agora, você que acabou de receber esse link e abriu agora nesse momento. Você quer saber sim, como encontrar essa graça que você tanto precisa? Eu já comecei de certo modo dando a resposta. Jesus é a fonte da graça. Jesus pagou o nosso pecado para nos dar o socorro que precisamos, todo o socorro, principalmente a salvação. Mas a palavra de Deus diz, se você busca em primeiro lugar a Deus e a sua salvação, é promessa da Bíblia, Mateus capítulo 6, todo o resto vai vir por acréscimo. O Padre Rufus repetia muito isso. As pessoas procuravam o Padre Rufus, dizia, reza na minha cabeça. Ele dizia, não basta rezar na sua cabeça para tudo mudar. É preciso uma busca de conversão. Busca a Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai vir por acréscimo. Porém, essa graça, que é a aurora da graça, é chamada Maria. Lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, vai dizer, quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. A aurora significa o anúncio de alguma coisa, de um novo dia, o anúncio do sol que vai nascer, o anúncio da noite que vai acabando, dando lugar à luz. Nossa Senhora, quando ela chega, ela é esse anúncio da salvação, que é o seu Filho Jesus, que vai nascer dela e nos salvar. Mas eu quero dizer que na sua vida, quando Maria entra na vida de alguém, de um cristão, quando Maria entra no coração e na vida de alguém, ela é a aurora. Você já começa a sentir que algo vai mudar na sua história. Por isso que as graças que você tanto busca e tanto necessita, você só vai encontrar de maneira perfeita quando você encontrar Maria. Isso a igreja vai ensinar e vários santos vão interpretar a passagem de Provérbios capítulo 8, versículo 35. Vai dizer assim, quem acorda de madrugada para me encontrar, já me encontra sentada à sua porta. Quem me encontrar, encontrará a vida. E quem me achar, acha a graça do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Essa palavra vem ao encontro de tantos guerreiros que têm acordado na madrugada, 5 horas da manhã, hoje, ontem, e têm testemunhado tanta paz, tanta vitória, tanta força para vencer as ciladas do inimigo. A nossa vitória está no nome do Senhor e nós estamos cumprindo Provérbios 8, 35. Quem acorda de madrugada para me encontrar, já ao acordar me encontra, sentado à sua porta.
E quem me encontra, encontra a vida e alcança a graça do Senhor. Quem está acordando de madrugada aqui, coloca a mãozinha aqui no chat. Gente, são milagres e milagres e milagres que estão sendo alcançados. São vidas transformadas. A irmã Maria Raquel está testemunhando todos os dias aqui milagres extraordinários. São milagres de cura física também? São, mas os maiores milagres são aqueles que através da cura física estão alcançando a conversão da família inteira. A palavra que eu posso definir, quando a gente tem um encontro presencial com vocês, e chega gente do Brasil todo para encontrar, eu vim de Manaus, eu vim do Rio Grande do Sul, eu vim de São Paulo, eu vim de Minas, as pessoas vão dizendo, e a palavra que define tudo é gratidão. Olha aqui, quanta mãozinha aqui levantando, todos esses guerreiros que estão com amor, isso é sinal de quê? De amor a Deus, de amor à Virgem Maria. E quem se acorda cedo para encontrar essa mãe, já encontra ela. Logo ao acordar já encontra ela. Você tem experimentado isso? Provérbios 8:35. Você encontra a graça do Senhor encontrando ela. E olha só, meus irmãos, como eu disse que o Padre Rufus falava, que você buscar em primeiro lugar a graça de Deus, e todas as graças vêm por acréscimo, buscar primeiro a salvação, buscar primeiro o próprio Jesus, através de Maria. Mas eu quero te dizer uma coisa, Nossa Senhora, por que encontrar ela é encontrar a graça do Senhor? Porque ela teve um nome novo que foi dado a ela. No livro do Apocalipse, vai dizer que quando nós chegarmos no céu, olha só, grava bem isso no seu coração, quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber um nome novo. Aqui na terra o meu nome era um. Quando eu me tornei noviço, o meu nome passou a ser outro. E lá no céu, o meu nome vai ser outro. Já pensou? 3 nomes. Pedro, o nome dele era Simão. Sabe o que significa Simão? Caniço rachado. É uma coisa que não presta para nada, é fraco, inconstante. E Jesus diz, tu serás Quefas. Já ao encontrar lá no Evangelho de João, ao encontrar com Pedro, tu serás rocha. E lá no Evangelho de Mateus, no grego ele vai dizer, tu és Petros, tu és pedra, tu és rocha da minha igreja. E Jesus mudou o nome dele. Porém, lá no céu, o nome de cada santo, entenda bem, isso que está escrito no Apocalipse, está significando que a sua missão aqui na terra vai ser para sempre resplandecente lá no céu. Vou dar um exemplo para você. Tem uma santinha, muito querida nossa, Santa Elizabeth da Trindade. Deus já revelou a ela, o Espírito Santo já revelou a ela, qual seria o nome dela lá no céu. E qual é o nome dela? Louvor de glória, laus gloriae. Ela deu um errinho no latim, né? Laudem glória, mas é louvor de glória em português. Por quê? Louvor de glória da Santíssima Trindade. É um versículo lá de Efésios 1, porque ela vai dizer que a missão dela é fazer com que as pessoas que invocam a ela, na simplicidade do coração, conseguem se desvencilhar das suas confusões mentais e conseguem dar um salto para um olhar para a Trindade, um olhar para Deus que está dentro do seu coração e consegue louvar a Deus. Essa é a missão dela lá no céu. Você está confuso, está querendo rezar bem, entrar dentro de você, pede a intercessão do louvor de glória, Santa Elizabeth da Trindade, ela vai te ajudar, como diz a canção que ela escreveu, pacificai a minha alma, fazei dela vosso céu. Essa é a missão dela lá no céu. Tem uma outra santinha, não foi canonizada ainda, né? Vamos ver se eu sei falar o nome dela certo, sempre eu erro. Consolata Betrone, acho que é assim, certo? Aprovado pelo irmão Manuel Maria. Essa santinha, o nome dela no céu, Deus também revelou antes dela morrer. O nome dela no céu vai ser Confiança. Quando você lê a vida dessa santinha que está em processo, né? Não sei se é venerável, serva de Deus, se já é beata, você se enche de confiança na misericórdia de Deus, porque esse é o papel dela lá no céu, pois Nossa Senhora também recebeu um nome novo,
Você sabia disso? Eu vou repetir para você o que eu li ontem, um pedacinho que é forte demais, gente. Calma aí. É forte demais essa palavra aqui, que num exorcismo o inimigo foi obrigado a dizer o que ele não queria dizer. Ele vai dizer assim: um dia, quando eu dizia ao demônio, em nome da nossa Mãe Imaculada, saia desse corpo, ele gritou: é a palavra que eu mais odeio. E eu rebati: qual? Imaculada? E ele: sim! Em nome de Jesus e da Imaculada, vá embora da nossa casa, da nossa vida. Em nome de Jesus e de Maria Imaculada, vá embora da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, da nossa família. E olha aqui, uma vez durante a novena da Imaculada, nós estamos nessa novena da Imaculada Conceição, ele começou a gritar: manda ela embora, manda ela embora, manda ela embora, várias vezes. E nesses dias, e o inimigo ainda dizia: nesses dias todos a nomeiam, chamam ela pelo nome, todos a invocam, todos dizem o seu nome, luz demais, luz demais, luz demais. Que nome que ele está falando? Imaculada. Olha aqui, outra vez ele exclamou: Imaculada é o meu contrário, é o contrário de mim, ela é sem mancha nenhuma, ele é a mancha em pessoa. Né? Ele é o pecado personificado, se tornou por vontade própria. E no outro exorcismo, enquanto repetíamos algumas vezes a oração: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, o demônio disse: para com isso, essa jaculatória é demasiado poderosa contra mim. Então vamos dizer de novo, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por quê, meus irmãos? Porque na Sagrada Escritura, o nome que o anjo chama Nossa Senhora, ele não diz Ave Maria cheia de graça. Nós rezamos assim, né? Porque a igreja quis colocar o nome de Maria, o nome que ela recebeu, o nome que nós a conhecemos. Mas para Deus, o seu nome é cheia de graça. Cheia de graça é sinônimo em nenhuma outra parte da Bíblia. Ninguém é chamado de cheia de graça. Ainda mais como ela é chamada, como se fosse o nome dela. Não é um adjetivo. Porque se fosse traduzir literalmente para o latim ou para o português, teria que traduzir assim: enchida totalmente da graça. Só que fica muito feio. Por isso no latim ficou gratia plena e no português cheia de graça. Mas cheia de graça não dá para traduzir. Outra forma que poderia traduzir seria aquela que foi, tu que foste permanece repleta, transbordante da graça. E você vê no Apocalipse que a mulher está vestida de sol, vestida de Deus, vestida de luz, do fogo do Espírito Santo. A graça é o contrário do pecado. O dragão é o contrário dela, ele está vestido de fogo, diz o Apocalipse. A cor dele é o fogo. Então, é o contrário exato, é o fogo do ódio. E ela é o fogo de Deus, é o Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Se ela está cheia, não lembro quem diz, acho que é Orígenes, lá do século III, ele dizia: se ela está cheia, significa que outros santos tiveram a graça com medida. Ela não teve medida, ela estava cheia. E se a graça é o contrário do pecado, ela era imaculada. Não tem nenhum pecado. Kecharitomene, essa palavra no grego, significa que Maria é pura, perfeita, sem nenhuma mancha. O Cântico dos Cânticos diz assim: toda bela és minha amada, e nenhuma mancha é encontrada em ti. Toda bela és minha amada, e nenhuma mancha é encontrada em ti. Por isso os padres da igreja, a própria tradição da igreja vai dizer que esse é o novo nome de Nossa Senhora, cheia de graça, que significa imaculada. Por isso, quando ela apareceu em Lourdes, você lembra qual foi o ano que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição? Quem sabe coloca aqui no chat. 1854, né? Vamos ver se alguém acertou antes de eu falar, né? Olha,
4 anos depois, ela apareceu para uma menina analfabeta e o padre insistiu. Ela disse: eu vou dizer no dia 25 qual é o nome dela. Quando a santinha, Santa Bernadette, chegou e perguntou qual é o seu nome, como ela tinha prometido revelar, Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição. Ela revelou o nome novo dela. Ela revelou o nome lá no céu, como os santos e anjos do paraíso a conhecem. Claro que Maria significa Senhora, significa amada, significa aquela que experimentou toda a amargura da dor junto com Jesus, significa várias, estrela do mar, para as almas do purgatório principalmente, vários significados. Porém, geradora de Deus, Maria significa muitas coisas interessantes, mas o nome que ela revelou a Bernadette: Imaculada. E o diabo disse agora: eu não aguento. Durante essa novena esse nome é dito muitas vezes: Imaculada, 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 Imaculada. Repete comigo: Imaculada, Imaculada. Que o inimigo seja humilhado, que o inimigo seja derrotado, que ele seja envergonhado, porque foram esses pés imaculados prometidos em Gênesis que esmagaram através do seu filho a serpente maligna na sua vida. Ela, por isso, tem o poder de esmagar todas as serpentes na nossa vida. Ela recebeu toda a plenitude das graças e pode socorrer com todas as graças os filhos que recorrem a ela. Os santos vão dizer que quando o anjo saúda Maria e diz que ela foi enchida de graça, seria a palavra literal do grego, enchida de graça, de toda a plenitude da graça, desde a sua concepção, desde o começo, ela já está repleta. Não teria por que o anjo falar depois: ó Maria, tu encontraste graça diante de Deus. Se o anjo acabou de dizer, como se fosse o nome dela, ele diz: alegra-te, ave, cheia de graça. Ele não disse Ave Maria, pode olhar na Bíblia. Ele disse que o nome dela era cheia de graça. Por que é que ele vai dizer: tu encontraste graça diante de Deus? Outros no Antigo Testamento ouviram isso: Abraão, Moisés, Noé, Davi. Encontrei graça aos teus olhos, Senhor. E Deus disse a Moisés: sim, encontraste graça aos meus olhos. Vai dizer: e Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, mas encontrou uma graça temporária, encontrou aquela graça que necessitava naquele momento, não a graça da eterna salvação, porque o anjo vai dizer qual é a graça que ela encontrou: tu conceberás e darás à luz o Salvador. Ela encontrou a graça. Os santos vão dizer, quando o anjo diz, o anjo Gabriel, tu encontraste graça diante do Senhor, ele não está dizendo que ela encontrou graça para ela, porque ela já estava cheia. O anjo anunciou pela graça de Deus, claro, pelos méritos do seu filho, que iria pagar pela nossa salvação. Para Deus não tem tempo. Ela foi preservada, imune de todo o pecado e cheia da graça. Mas ela alcançou graça para mim e para você. Não sou eu que estou dizendo, é São Bernardo, é Santo Efrem, é Santo Afonso Maria de Ligório, citando vários outros santos, que quando o anjo diz, tu encontraste graça diante de Deus, ele está dizendo que ela encontrou não para ela, mas ela encontrou para você. E por isso que você entende essa pergunta da pregação de hoje, e desse encontro de hoje. Você quer saber como encontrar a sua graça? Você que já está acordando de madrugada, 5 horas da manhã, e durante aqueles dias, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã também é madrugada. Antes do sol nascer, você acorda para encontrar Provérbios 8:35. Se você acorda na madrugada para procurá-la, você vai encontrar logo que abrir a porta. E quem a encontra, encontra a vida. E quem encontra, alcança a graça. A graça que você tanto necessita, em primeiro lugar, é a sua salvação. Vocês têm percebido que quantos testemunhos que a irmã Maria Raquel tem contado, de pessoas que primeiro despertaram no seu coração de sair da vida suja que estavam vivendo, sair do engano de Satanás, estavam como aquela imagem de Eva que ontem a irmã mostrou, enrolada na serpente. Quando você encontra Maria, tem de novo a imagem aí, irmã?
Se tiver, vale a pena. Quando você encontra Maria, aquela que estava te prendendo, é esmagada na cabeça e você se torna livre. Quem já está acordando na madrugada e rezando o rosário, já encontrou boa parte do caminho para alcançar a sua graça. Mas, como diz a palavra de Deus, Maria encontrou essa graça não para ela, mas para você. Maria quer alcançar a graça que você necessita. Seja lá qual for a sua luta, seja lá qual for a sua lágrima, a sua batalha, Nossa Senhora quer ser um instrumento para que você alcance a sua graça. Eu quero, durante esses dias a gente tem usado algumas figuras bíblicas. Ontem eu falei de Eva e citei rapidamente Esther. Uma outra era rainha no lugar dela, Vaste. Vaste era a figura de Eva, que não obedeceu quando o rei chamou, e por isso foi afastada, destronada, perdeu a coroa. E Deus escolheu outra melhor, figura de Maria, Ave Eva, né? Maria desfez o nó da desobediência de Eva, é o contrário de Eva, é a ave, a cheia de graça. Porém, Nossa Senhora também é a figura de Esther, em outro momento que acontece na Sagrada Escritura. Você sabe que no livro de Esther, se você leu já esse livro, você sabe que um homem mau, que ali é personificação de Satanás, do inimigo, do acusador, um homem mau quis destruir o povo de Deus. E ele decretou, conseguiu que o rei decretasse a morte do povo de Deus. Como o inimigo, quando ele fez Adão e Eva pecar, ele conseguiu que o próprio Deus não aceitasse mais Adão e Eva e seus filhos. Por quê? Porque Deus não pode ser injusto. É a nossa meditação do livro de hoje. Por isso, o inimigo conseguiu a destruição de todo o povo judeu. Eles estavam com data marcada para serem mortos, todos. E o tio de Esther vai dizer: Deus te colocou aí como rainha, para que você pudesse salvar todo o povo. Mas ela disse: eu não posso me apresentar diante do rei. Se alguém se apresentar diante do rei sem ter a permissão, sem ser chamado pelo rei, como ele chamou aquela outra rainha, ela não foi, essa pessoa será morta. É um decreto do rei. Aí ele disse: se você não fizer, você vai prestar contas com o Senhor. E ela tomou coragem, pediu que todo o povo jejuasse. E ela foi, meus irmãos, ela se vestiu belamente. Ela tomou a coragem, correndo risco de vida, sabendo que o único modo dela não morrer era se o rei inclinasse para ela o cetro de ouro. O que significa inclinar o cetro de ouro? Você encontrou o meu favor. Eu peço licença, o tempo já está finalizando, mas eu quero só ler para você. Nem todas as Bíblias têm essa parte grega, que é essa parte mais bela do livro de Esther, capítulo 5. No terceiro dia, igual às bodas de Caná, no terceiro dia, que representa a vitória da ressurreição, quando Esther terminou de rezar, tirou suas vestes de penitência, de súplica, e se vestiu com toda beleza e esplendor. Suntuosa, invocou a Deus que vela sobre todos e os salva. Depois ela tomou consigo 2 servas. Sobre uma delas se apoiava suavemente, e a outra acompanhava, segurando o seu vestido. Imagina que solene. Ela segurando suavemente, né? Com a mãozinha assim, uma serva, e a outra segurando o seu vestido como uma noiva que vai entrando. Imagine a cena, tenta imaginar a cena. No apogeu de sua beleza, ela ruborizada, tinha o rosto alegre como se ardesse de amor, mas o seu coração gemia de temor. Ultrapassando todas as portas, ela se achou diante do rei. E ele estava sentado em seu trono real, revestido com todos os ornamentos de suas aparições solenes, resplandecente de ouro e pedras preciosas, parecia terrível. Ele ergueu o rosto incendiado de glória, e no cúmulo da ira lançou um olhar, como quem diz: quem é essa pessoa que está entrando na minha presença? A rainha, sucumbindo, apoiou a cabeça na serva que a acompanhava, empalideceu e desmaiou. Deus mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão.
Ansioso, ele precipitou-se de seu trono e a tomou nos braços, até que ela se recuperasse, e reconfortando-a com palavras tranquilizadoras: que há, Esther? Eu sou teu irmão. Ânimo, tu não morrerás. A nossa ordem vale somente para os súditos. Aproxima-te. Ergueu seu cetro de ouro, pousou no pescoço de Esther, beijou-a e lhe disse: fala comigo. Senhor, disse ela, eu te vi semelhante a um anjo de Deus. Então meu coração se perturbou e eu tive medo de teu esplendor, pois és admirável, Senhor, e teu rosto cheio de encanto. Enquanto ela falava, desmaiou novamente. O rei se perturbou e todos os cortesãos procuravam reanimá-la. Que há, rainha Esther? Disse-lhe o rei. Dize-me o que desejas, e ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Esther lhe respondeu: se realmente encontrei graça aos olhos do rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Essa é a leitura também no dia de Nossa Senhora Aparecida. Lê um pedacinho desse trecho todo que eu li para vocês. Você entendeu por que Esther é a figura de Nossa Senhora? Você entendeu que diante do trono de Deus, todos os seres humanos estavam em pecado, ninguém podia ter acesso? Você entende que Amã, se você ler o livro todo, o inimigo tem razão quando ele diz: eles são pecadores e eles não podem receber a graça da salvação, muito menos as outras graças. Mas você entende que pelos méritos do sangue de Cristo, a Virgem Maria, que junto com ele sofreu pela nossa salvação, ela, quando pede ao Senhor, ela encontra graça aos olhos do Senhor. O anjo disse: tu encontraste graça diante do Rei dos Reis. Ninguém encontrou essa graça da salvação, de gerar Deus feito homem, só tu. E por isso agora todos aqueles que recorrerem a ti encontrarão essa graça, porque Esther não veio pedir para ela veio pedir a salvação de todo o seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida. Em outra passagem da Bíblia vai mostrar a mãe do rei Salomão. Você sabe quem que era a rainha na Bíblia? Se você for ver nos tempos de hoje, a rainha é a esposa do rei. Mas isso desfigura um pouco na nossa mente, é a figura do tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, o rei tinha várias esposas. Nunca a esposa do rei era a rainha. No tempo da Bíblia, a rainha era sempre a mãe do rei. Por isso, a mãe de Salomão chega perto dele e pede, diz que quer fazer um pedido a ele. Salomão se inclina para ela. Mandam colocar um trono do lado dele, e aí sim ela pode fazer o pedido. Betsabeia não era santa, mas Nossa Senhora, ela quer fazer o pedido para socorrer a tua necessidade. Feche os olhos um instante agora e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu criaste a vossa mãe, Tu criaste a vossa mãe, pura e imaculada, pura e imaculada, para te gerar neste mundo, para te gerar neste mundo, mas também para ser a nossa mãe, mas também para ser a nossa a mãe, nossa advogada. a nossa advogada. E ela encontrou graça aos teus olhos, Senhor. E ela encontrou graça aos teus olhos, Mas Senhor. ela já era cheia de graça. Mas ela já era cheia de graça. Ela encontrou a minha graça. Ela encontrou a minha graça. Pois quem tinha perdido fui eu. Pois quem tinha perdido foi eu. Ela encontrou a minha salvação, Ela encontrou a minha salvação, a minha alegria, a minha alegria, a minha paz, a minha paz, a minha reconciliação com Deus. a minha reconciliação com E Deus. diga agora qual é a graça que você precisa, que é urgente na sua vida. Diga agora qual é a graça que você clama ao Senhor. Ela encontrou essa graça diante de Deus, para você. Foi para você que ela participou de toda a dor de Jesus com Ele. Tudo que ela pede a Ele, ela alcança. Ela alcançou essa graça
para você.